Conta um pouquinho, pessoal, da sua história aí, como você começou, onde você dá Então, aula. eu fui daquela época em que o pessoal fazia especialização para ter o título, né? Então você fazia um monte de curso antes, um monte de curso antes, e aí quando você ia para a especialização, você achava que você estava fazendo só por causa do título, né? E aí você descobria que, na verdade, você ia aprender muito ainda, né? Na verdade, a gente sempre está aprendendo, né? Essa é a verdade. E aí eu fiz minha especialização em Taubaté, isso foi 2007, mais ou menos. E aí depois da especialização, eu sempre fui cara de pau, perguntei para as pessoas, escuta, eu não posso ficar aí também ajudando, auxiliando, né, quebrando um galho aí. Aí elas me colocaram lá, fiquei lá com o pessoal. E é uma turma bem legal, porque eu tive aula, os meus professores da especialização foram o Weber Ursi, Web. o Messias Rodrigues e o Interland, cara. Minha turma foi a última turma que teve aula com o Interland. Pô, que legal. Então, assim, foi uma turma especial, muito legal. E fora isso, tem os outros professores, que é a Rosana Vilela, que é espetacular, a Cris, a Lúcia, o Gerval de Almeida, que é uma sumidade. O Gerval é irmão do Interlante. Só que o Gerval ele ficava no bastidor, o Interlante aparecia e o Gerval não aparecia. Pô, que E os legal. dois são. O Interlante faleceu, mas o Gerval ainda não, mas muito amigos os dois. Então, eles sempre estavam juntos lá. E aí eu comecei na especialização, pouco tempo depois continuei dando aula com eles lá. E aí surgiu a possibilidade doida de eu fazer um mestrado em engenharia mecânica, na área de biomateriais. E aí Nossa. eu fiz o mestrado em biomateriais, emendei com doutorado em biomateriais e finalizei ano passado o doutorado. Nesse período também comecei a dar aula aqui na Ortogel, fiz o curso do ET também, trabalhei um tempo com ET, agora estou só com o Celestino aqui na Ortogel. E a gente está com projetos também, além da história dos braques, tem um projeto também de mestrado agora que está na Ortogel também. Então a gente está sempre na pegada de estudar, aprender e explicar as coisas para os outros, né? Acho que eu gosto muito de pensar que o conhecimento ele tem que ser transmitido. Eu acho que quanto mais pessoas souberem o que eu sei, o que eu tento passar, melhor para todo mundo, cara. Eu acho que a mensagem tem que ser sempre muito mais importante do que a gente. Só isso. Não, Simples assim. perfeito. E quem gosta, né, é gostoso ver que as pessoas estão aprendendo o que você está passando, né? Acho que é o maior, acho que a maior recompensa é quando o aluno passa o que consegue fazer o que você faz e faz melhor, né? Isso, Sim, sim. O bom professor, ele é aquele que vê no aluno um pouquinho dele, não ele, um exato. pouquinho dele. Porque tem o toque do aluno, tem a personalidade, tem o jeito de trabalhar, né? Acho que isso faz diferença pra caramba, muita diferença. Fantástico, fantástico. Fala para mim aí, o que você tem para mostrar para Bom, primeiro, na verdade, assim, a ideia nossa era fazer, né, fazer um bate-papo, com certeza. bate-papo? E mostrar um pouquinho de uma aula que eu tenho pronta também aqui, que é uma aula que eu dei para o pessoal lá do Peru. Então, peço desculpa até que algumas coisas estão em espanhol, eu tentei traduzir o que deu para traduzir para o português, mas é uma aula bem legal sobre justamente o diagnóstico 3D, sobre como é que a gente pode usar essa ferramenta no nosso consultório como uma coisa cotidiana, né? Porque a gente sempre olha para o 3D e a gente olha para ele como uma coisa assim, nossa, isso está muito longe de mim, eu não vou nunca conseguir fazer isso na minha vida, é algo que é inatingível. E você conseguindo colocar isso numa rotina de consultório, conseguindo colocar isso até numa questão de precificação para o seu paciente, isso agrega um valor espetacular no seu atendimento. Né? Porque o protocolo, né, o diagnóstico 3D, o processo de diagnóstico pelo 3D, e acima de tudo também o protocolo, ele é muito visual, né? Então é muito interessante você ver que o paciente, quando ele se vê no protocolo, né, no exame, ele se encanta, né? Eu chamo de efeito uau, né? O cara, quando ele olha aquilo, ele fala, uau, nossa, esse sou eu, né? É até engraçado, às vezes os pacientes vão com os pais, né, adolescente, jovem, assim, e é muito comum, depois que eu começo a falar, explicar o que eu estou vendo ali, o pai fala, eu não posso fazer isso também, eu não posso, né? Você não quer me estudar também? Opa, vamos lá, vamos estudar tal. Até porque o protocolo, ele não fica concentrado em dente, né? Isso que é interessante. Ele expande para a cabeça inteira, ele avalia a articulação, ele avalia a respiração, ele avalia a relação das bases ósseas. Então a gente tem um apanhado muito, muito legal do paciente como um todo, né? E o diagnóstico fica muito mais completo, com certeza. Não tem comparação. Eu até converso muito com o Maurício Cardoso, também, que trabalhava com a gente lá
junto com o Et lá na São Leopoldo, e o Maurício que fala que depois que ele foi para o 3D, os alunos às vezes levam casos para ele, isso acontece muito comigo também, casos com a documentação, né? A gente olha e fala assim, meu Deus do céu, parece que eu desaprendi. Não é que eu desaprendi, parece que falta informação, né? Parece que falta conteúdo para você falar para o cara, olha, faz isso que esse é o caminho. Né? Eu não estou dizendo, muito pelo contrário, que o diagnóstico 2D não é bom, não é isso. Eu faço diagnóstico 2D também, e a ideia é que o 3D ele entre como uma evolução natural do processo. Né? Assim como hoje a gente tem os dispositivos interradiculares, que agora são extraradiculares, né? Eu tive a honra de ser aluno deles aqui, ó. Recomendo muito bem o curso deles, excelente. E é uma evolução natural, né? Não tem como você dizer assim, olha só, é muito melhor trabalhar com um que trabalhar com o outro. Não, é indicação, né? Mas é uma evolução natural. E eu vejo o diagnóstico 3D como uma evolução natural do diagnóstico 2D. E depois que você parte para essa evolução, eu tenho certeza, você não consegue mais pensar em tratar nenhum caso seu sem mini parafuso. Quando você olha para aquilo e fala, nossa, você já enxerga ali. Agora eu chego para você e falo, olha, é o seguinte, Rodrigo, você não vai usar mini parafuso nesse caso, se vira. Você vai olhar e fala, meu, o que eu vou fazer agora? Né? É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu tenho que não usar o diagnóstico 3D. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Depois que você acostuma com aquilo ali, você voltar para a atividade. Exatamente. Com aquilo que nem te fala, né? Às vezes a gente está acostumado já a fazer tanto planejamento com dispositivo. Aí tem aquele caso que você pode fazer uma pesquisa, fala, nossa, se eu não tivesse, o que eu ia fazer? Exatamente. Fazer ao contrário, realmente. Eu passei por isso no doutorado. Parece que vira uma chavinha e aí você não consegue mais fazer desvirar a chavinha. Exatamente. Olha o Celestino aí, ó. Ele voltou. É isso aí. Ele está aqui embaixo. Está embaixo. Literalmente, né? Sim. Vamos lá, então. Fala para mim como que você começou, então, nesse 3D? Como que você faz hoje? Bom, a gente tem que entender, né, cara, que quando a gente fala de 3D, a gente tem que imaginar o que aconteceu, né, no processo todo da evolução de diagnóstico para chegar no 3D. Não foi do dia para noite que o 3D chegou, né? Deixa eu virar aqui a tela para a gente poder mostrar um pouquinho para o pessoal, né? Comentários, pessoal. Podem mandar pelo ponto de interrogação embaixo. Sim. Tá bem? É só regular a tela aqui para a gente poder enxergar, né? Bom, então olha só. A gente tem aqui, né, o diagnóstico como um protocolo, mas eu acho legal a gente pensar o seguinte, né? Todo esse processo ele começou com um estudo de mentes brilhantes, né? Mentes que começaram a estudar ortodontia de uma maneira customizada, de uma maneira que começou com a descoberta do raio-x para o Röntgen, né? Se não fosse ele, a gente não estaria conversando hoje em dia sobre isso, né? E essa evolução do diagnóstico permitiu que a gente começasse a trabalhar com exames de imagem que dão para a gente a padronização que a gente tem hoje, né? Em 1922, o Patini começou a fazer, estandardizar as primeiras teleradiografias laterais, para você começar a estudar a face do seu paciente lateralmente. Depois o Broadband começou a desenvolver a primeira cefalometria, o primeiro cefalostato para poder posicionar a cabeça do paciente adequadamente para você ter padronização das imagens. Depois a primeira cefalometria com o Downs, as coisas que o Downs fez, a gente usa até hoje, né? Todos os ângulos, o ângulo facial, o plano de Frankfurt, foi tudo esse cara que colocou na ortodontia. E isso aconteceu em 1948, né? Praticamente 70 anos atrás, né? Então a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? A gente, nessa evolução, todo nesse processo evolutivo, é claro que pessoas como o Steiner, o Tweed, o próprio Suassone com as suas análises, o Jarabá, todos eles acrescentaram muito para aquilo que a gente faz hoje de diagnóstico, né? Cada um deles utilizou muito bem essa ferramenta para poder fazer o diagnóstico. E análise de Witts e assim por diante, várias evoluções. E a coisa começou a pensar um pouquinho mais no 3D, quando a gente começou a pensar que esse paciente que a gente observava, ele não é só um paciente que a gente enxerga ele de lado, né? A gente tem que entender que ele também tem a face frontal dele, que ele também é tridimensional. Claro que naquele momento, em 79, o Rickens não tinha ferramentas para poder fazer essa análise e ser tridimensional. Mas ele já imaginava esse paciente que aquele que ele observava na lateral, ele precisava também corroborar com dados da frontal.
Aí a evolução dos exames partiu para a máquina-máquina, começou a individualizar isso para crianças, a coisa foi evoluindo, né? Mas para chegar no 3D, a gente tem que falar o quê? A gente tem que falar do desenvolvimento tecnológico para chegar no 3D. E tudo começou lá em 1971 com o primeiro tomógrafo, né? Que era uma coisa gigantesca. Não dá para você chegar direto nessa imagem, mas tem um carinha sentado atrás dele, tem um computador do tamanho dessa sala, para poder transformar a imagem. E por que é isso? Porque chama tomografia computadorizada. Ou seja, você adquire uma imagem, essa imagem é processada por um algoritmo absurdo que vai gerar uma imagem em corte axial. Depois, essa imagem em corte axial ela é empilhada e é transformada numa avaliação tridimensional. Então, a tomografia ela é feita apenas em um corte, normalmente o axial. E aí o computador é que cria, que recria esses outros cortes a partir de um corte só. Então, é uma evolução tecnológica absurda. Depois disso, em 1980, que surgiu a primeira ressonância magnética. Depois, quem tiver curiosidade, pessoal, busca a história da ressonância magnética nuclear na internet, no Google. Cara, é doida a história, é doida. É uma briga de quem inventou, quem não inventou. O cara que inventou, ele só ganhou o prêmio Nobel por isso, 30 anos depois. Aí ele não aceitou o prêmio, porque quando ele deveria ter ganho, o outro cara roubou a ideia dele, e o cara que ganhou é uma bagunça, mas é interessante entender como essas pessoas, né, dedicaram vidas, né, cara, para poder chegar onde a gente está hoje, né? E somente muito tempo depois, em 94, é que a gente vai ter a tomografia computadorizada com o Conibim, porque você teria que evoluir várias ferramentas como softwares, como sensores adequados, como raio-x com mais precisão e com tomografias também adequadas para que você pudesse, juntando essas tecnologias, você poder criar uma ferramenta que é utilizada até hoje nos nossos consultórios, né? Ela é recente, né? Em 1994, né? E todo esse processo é um processo que mostra para a gente que tem muita gente, né, pensando para a gente poder evoluir, né? Isso é que é doido, né? Imaginar que todo esse processo evolutivo do diagnóstico, de como a coisa chegou até hoje, a gente esquece, né, cara? A gente olha aqueles nomes, aquelas pessoas, foram vidas dedicadas para formar o que a gente está fazendo aqui hoje, cara, né? E isso é doido, cara. A gente tem que ser muito grato para essas pessoas aí, cara. Não, mas é verdade. Quando eu comecei a especialização, eu sou dessa época também aí, vários cursos, tudo, só que a minha especialização foi em 2001. Uhum. Nessa época, tive um colega que fez especialização comigo, era radiologista, era até presidente, tudo lá, e ele falou para mim assim, com orgulho tão grande, ele falou assim, nós adquirimos o nosso primeiro tomógrafo. Aí eu falei, pô, que legal. Ele falou assim, o único seguinte é que a imagem da tomografia é igual a da dinâmica. Ele falou assim, a gente não conseguiu ver muita diferença, porque eles compraram o tomógrafo com expectativa, só que a hora que eles começaram a fazer, eles viram que assim, não tinha muita diferença. Então, assim, na verdade, é história isso. Vem lá, eu olhava na época, eu falava, mas eu não estou vendo diferença. Ele falou, pois é, nós também não vemos muito, nós vamos um pouquinho mais de profundidade. Depois ficou tudo isso. Mas na época, era uma questão, falar, nossa, tomografia, era uma coisa... É um elefante branco, né? Você tem um negócio, fala, o que eu vou fazer com isso agora, né? Exatamente. E eu gosto de falar também o seguinte, né? Acho que todo esse processo, né, de pensamento, de evolução, ela causa um incômodo, né? E por quê? Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Quando a gente fala de incômodo, eu tô falando isso aqui, ó. Hoje a gente tem desenvolvimento de muita tecnologia, brackets autoligados, mini placas, o próprio scan 3D que está aí presente em muitos consultórios hoje em dia, que realmente é um negócio que não tem como voltar mais atrás, né? E, cara, isso é um nível tecnológico absurdo, né? A gente chegou no nível tecnológico para transformar, para poder trabalhar, absurdo. E a pergunta que eu faço é essa, né, cara? A gente chegou nesse nível tecnológico, só que o que eu estou vendo muito hoje é o pessoal diagnosticar como o nosso querido tio Engel fazia em 1925, né? Com um par de modelo na mão. Só que em vez de um par de modelo na mão, hoje é um par de modelo na tela do computador. Então, é uma correlação indigesta entre o 3D, o ápice da tecnologia, com como hoje as pessoas estão usando essa tecnologia, né? Utilizando como antigamente era utilizado, olhando para uma tela de computador e fazendo um diagnóstico pela tela do computador.
E a pergunta que eu faço, né, cara, né, nesse contexto é sempre assim: será que a gente chegou tão longe, né, evoluiu tanto para poder dar esse passo absurdo lá para trás, né? O que esse povo todo que desenvolveu essa tecnologia de imagem, que está hoje lá nos túmulos deles, lá devidamente no espaço dele, no céu da ortodontia lá, o que esse pessoal está pensando da gente, né? Putz, a gente estudou tanto para esses caras fazerem isso, né? Então é isso que me dói por dentro, porque é o que você falou. A tecnologia não tem retorno, não tem volta. Você não vai parar de usar mini parafuso, muito pelo contrário. Você cada vez vai usar mais. A coragem esquelética está aí e tal. Mas a minha pergunta é: por que você evolui na ferramenta, mas você deixa de evoluir no diagnóstico, né? Por que o diagnóstico ele acaba sendo algo que você deixa para trás, né? E aí eu gosto de falar de diagnóstico, cara, contextualizando ele dentro da odontologia. E a melhor maneira de contextualizar o diagnóstico é traçar paralelos, é traçar coisas que vão mostrar para a gente assim: nossa, é verdade, é isso. Eu gosto de fazer isso, faço muito isso, de pegar uma coisa que não tem nada a ver e tentar encaixar na ideia. E é isso que eu vou falar aqui agora, olha só. Quando a gente está falando de diagnóstico, eu imagino o diagnóstico como sendo o mesmo raciocínio de um GPS de carro, cara. Então, qual que é a teoria do GPS minha? Bom, imagina que você está aí na sua casa aí, no Porto, e você coloca no seu GPS que você vai voltar lá para a França, vai passar em Paris. Você coloca lá no seu GPS que você está aí no Porto e vai até Paris. O que o GPS vai fazer para você? Ele vai dizer aonde você está, calcular uma rota e te levar até Paris. Quando chegar em Paris, você, assim como todo mundo que está assistindo a gente, sabe que vai ter lá uma torre Eiffel lá, bonitinha te esperando. Ou seja, o seu destino final, muitas vezes apesar de ser desconhecido para você, mas ele foi tão exposto para você, por tudo que aconteceu na sua vida, que você conhece esse destino já. Você sabe como é que ele é. E é o mesmo raciocínio que eu faço aqui. Ao invés de eu falar da Torre Eiffel, eu estou falando do Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor. Você pode nunca ter ido lá, mas você sabe. Quando você chegar lá, você vai dizer: ah, aqui é o Rio de Janeiro. Eu sei que aqui é o Rio de Janeiro. E qual que é a diferença? O GPS vai mostrar para você onde você está, vai traçar uma rota, e você, depois que seguir essa rota direitinho, conforme ele está dizendo para você, vira direita, vira esquerda, você vai finalmente chegar no seu Cristo Redentor, no seu Corcovado. Como é que funciona isso no nosso cotidiano? Aonde você está, esse pontinho amarelo ali, é exatamente o seu diagnóstico. Aonde você quer chegar, lá em cima, no seu Cristo Redentor, é o ponto final que você quer chegar. E o azulzinho ali é justamente o caminho que você tem que fazer. Como é que a gente traduz isso para a odontologia? Bom, aonde você está é o seu diagnóstico, né? Eu sei o que meu paciente tem, eu sei o que ele é. Aonde eu quero chegar é a oclusão perfeita, o sorriso perfeito, os dentes engrenados, as guias totalmente estáveis, a articulação saudável, o equilíbrio da musculatura, tudo perfeito, maravilhoso. E esse é o seu ponto final. E você, utilizando as ferramentas certas, vai fazer, através da biomecânica dos seus aparelhos, vai conseguir fazer esse caminho que você planejou. Por quê? Porque você sabe onde você está. O problema está quando você sabe onde você quer chegar, você tem a ferramenta certa, mas você acha que está no ponto amarelo, mas você está no ponto verde. Ou seja, você errou o seu diagnóstico. É a mesma coisa que você programar o seu GPS, ele te dá uma rota, só que quando você sair e seguir aquele caminho que ele mandou você fazer, você vai chegar em outro lugar. Não vai chegar no Rio de Janeiro, não vai chegar no Corcovado. Você vai chegar num sorriso que muitas vezes não é o adequado. No caso do Rio de Janeiro, você pode cair numa favela até morrer, né? Então, qual que é o papel do diagnóstico nessa brincadeira? É mostrar para você onde você está. A ferramenta, o caminho que você vai seguir, depende muito do teu conceito, do teu conhecimento, de como você aplica a sua biomecânica. Mas se você não souber onde você está, se você não souber de onde você está começando, você nunca vai chegar no ponto final que você está almejando. Então hoje, a gente vê assim, você está vendo, tem milhões de cursos na internet hoje de ferramentas de mini parafusos, de técnicas com brackets autoligados, tratamento com extração, sem extração. Tem muito curso falando do trajeto, falando do caminho que você tem que fazer. Mas os poucos, que eu, pelo menos, não existe muitos cursos que falam assim: mas espera aí, será que você sabe onde que você está? Né? Será que o início do seu ponto de tratamento ali é realmente onde você pensa que está?
E é aí que entra a história do diagnóstico, né? Eu acho que o papel do diagnóstico, essa brincadeira toda, é mostrar para você onde você está. Para daí você poder eleger a ferramenta correta para chegar lá na Torre Eiffel, no seu caso, no meu caso aqui no Rio de Janeiro. Janeiro, sim. Perfeito. Então, Esse, 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 você vai chegar, né? não. Porque você pode até conhecer o caminho, né? Você pode até saber onde que é, ou como é no final. A gente sabe como é que é uma oclusão perfeita. Todo mundo, quando olha para um paciente, independente de você ter um software, alguma coisa que vai planejar para você aquela história, né, de como é que aquilo vai ficar, você sabe como é que vai ficar. Você não precisa... Mas você já tem anos de ortodontia. Você olha para um paciente, você imagina como é que aquela boca vai ficar. Você sabe qual que é o objetivo final seu. Ou seja, você sabe como é o seu corcovado, você sabe como é que é esse Rio de Janeiro. Agora... será que você está partindo do ponto inicial para você poder usar a ferramenta certa para fazer aquele trajeto? Né? Será que no seu diagnóstico indicou para você o ponto certo de você colocar aquele mini parafuso? Será que o vetor de forças que você está imaginando vai acontecer do jeito que você está imaginando por causa da raiz que você não viu, que está angulada de uma maneira diferente? Entendeu? Então, são esses detalhes que vão levar você para o caminho errado, né, cara? É isso que eu penso, né? É isso que eu vejo, eu entendo na odontologia, cara. Sim, perfeito. É ótimo. Uma ótima colocação. Perfeito. E me fala uma coisa, você pede tomografia, Conibim para os pacientes, por exemplo, paciente, você pede todo caso ou Como é não? que funciona, né? A gente sabe que toda vez, né? Toda vez que a gente fala de tomografia, lá no fundinho, você pode até confessar, lá no fundinho você fala assim, puta, mas eu vou dar uma dose de radiação ao meu paciente que ele vai virar um incrível Hulk, né? De tanta radiação que eu vou dar para ele, né? E não é verdade, né? E por que isso acontece, né? Por que a gente tem essa ideia nossa, eu vou dar muita radiação, né? Eu vou pedir para todo mundo, né? Como assim, né? Por que o board americano contradiz, né, esse tipo de indicação, né? Aí eu vou mostrar um dado interessante para você, né? Todo mundo tem muito medo, né? Até botei o medo aqui divertidamente aqui. Todo mundo tem medo da tomografia, né? E por quê, cara? O mal culpado desse medo é esse artigo do Lancet. O Lancet sempre com os artigos suspeitos dele, né? Esse artigo do Lancet, na verdade, não é um artigo suspeito, até lá ver com cloroquina. É um artigo em que eles fizeram um estudo a longuíssimo prazo, 23 anos, acompanhando pacientes na Inglaterra. E na Inglaterra, o que eles faziam? O protocolo era, você se machucou, se acidentou, teve algum problema? Tomografia. Então, eles varriam o cara inteiro, e aí chegou com um problema ali, a gente conseguiu constatar isso. É como se fosse um protocolo de diagnóstico convencional para todo mundo. O problema é que esse protocolo de diagnóstico, ao longo dos anos, mostrava que a exposição à radiação que eles faziam, especialmente em crianças abaixo de 9 anos, aumentava o risco de leucemia e de câncer de cérebro, triplicava. Aumentava em mais de 300% a chance de você ter esse risco. E comparando com o grupo que não teve a exposição, com o grupo que teve a exposição, muitos pacientes desenvolveram leucemia e câncer cerebral pela exposição à radiação. Mas por quê? Porque a dose de radiação é alta. Essa dose de radiação que a gente observa nesses exames, especialmente tomografia médica, né, ela é muito alta. Então o que a gente fala é o seguinte, não adianta, né? O benefício, ele tem sempre que ser maior que o risco. Não existe nada que mude isso. Claro, se o seu filho se acidenta, toma um tombo de bicicleta, bate forte a cabeça no chão, desmaia, você vai levar no pronto-socorro, você vai querer que ele faça uma tomografia. Você não vai falar, não, eu não quero que ele desenvolva uma leucemia. Não, você não vai nem pensar isso. Por quê? Porque o risco que ele está sendo exposto é muito baixo, né? Naquele momento, é muito mais importante ver se ele não está com um edema cerebral, um traumatismo craniano, do que pensar lá na frente numa leucemia, né? Mas é claro que esse risco, ele existe quando você expõe um paciente muito jovem a uma dose de radiação. O Conibim, ele não funciona assim, né? O Conibim, ele tem uma radiação muitíssimo baixa. Aqui é uma comparação bem interessante, olha só. Essa solicitação, uma teleradiografia, uma posterior anterior, uma radiografia panorâmica, uma série de periapicais ou bite wings, é o que o board americano recomenda como documentação básica para você poder fazer para um paciente, para ele poder submeter o caso para o board. Você vai submeter um caso para o board americano, você tem que fazer isso. Claro, fotografias, modelos, mas a questão de exames radiológicos vai ser tudo isso aí. E tudo isso aí vai gerar mais ou menos o seguinte, comparado com uma radiografia Conibim.
ele é praticamente 69% do que seria uma tomografia médica, ou seja, quase igual a uma tomografia médica em termos de exposição à radiação. Ele vai ser 87% mais de exposição à radiação do que um voo internacional, que normalmente esse voo internacional que você faz, você toma radiação pelos raios cósmicos, né? É normal você tomar essa radiação. Você vai ter 80% maior do que uma radiografia Cone-Beam, de face, e, consequentemente, você vai estar expondo esse paciente a 20% da dose anual considerada natural para esse paciente. Então, é quase que contraditório, né? Você imaginar que com um exame, com uma tomografia Cone-Beam, você conseguiria dar para o seu paciente muito mais informação do que essas imagens estão dando para ele, numa radiografia, que são uma série de exames radiográficos que vai passar para o seu paciente, que não vão te dar toda a informação que uma tomografia Cone-Beam vai te dar e que vai expor o seu paciente a uma radiação 80% maior do que uma radiografia Cone-Beam, né? Então, aquilo assim, eu faço em todos os meus pacientes? Sempre que possível, sim. Eu sei que aí em Portugal é mais difícil fazer, né? É mais complicado fazer uma tomografia, né? Mais complicado. E tem agora, eu posso até te mostrar, nós temos um caso, estava até falando com o Edson, mandei para ele. Eu olhei a tomografia e eu falei, nossa, essa imagem é boa. Eu já peguei imagens que eu não enxergo. Eu abro o software, eu apago, falo, não dá para ver. Essa outra foi feita, veio melhor, deu para enxergar. Mas fazer o planejamento, aí ele falou, ó, dá para ver, mas não é igual uma Cone-Beam. Primeiro que a posição, né? Aqui o paciente faz deitado, e o Cone-Beam se faz sentado. Então, já muda o corte. Sim. E quando você joga na software, muda é outro tipo de imagem. Então, realmente, indicado. É porque é o seguinte, né? Existe uma diferença no FOV, né? O FOV, além do FOV, o FOV é a extensão da imagem, mas o voxel, que é o componente tridimensional da imagem, no Cone-Beam, ele é isotrópico, ou seja, cada um dos cubinhos que forma aquela imagem tridimensional, ele tem o mesmo tamanho, é um cubinho real. O voxel da tomografia médica, ela não é tridimensional, ela é anisotrópica. Então é como se fossem tijolos, é como se fosse aquele tijolinho de Lego, empilhados um sobre o outro. Então quando você cria imagem tridimensional, é até comum, às vezes você coloca no software, você pega uma tomografia médica e joga no software, a imagem fica comprimida assim, você já viu isso? Não. Parece que o paciente alonga a face assim, automaticamente. Você joga para o software, alonga a face. Porque o software interpreta e casa a imagem como se fosse um Cone-Beam. E cria essa imagem diferente, né? Não é a real. Tanto que a gente fala que quando você pede uma tomografia médica, e você, por exemplo, vai fazer um planejamento para implante, você não pode confiar naquela milimetragem ali, porque vai dar diferença. De jeito nenhum. Não tem jeito. Não dá. Já numa tomografia Cone-Beam, aí é 1 para 1. Você pode... sossegado, se vai dizer que está 0,1 do nervo, está 0,1 do nervo, né? Eu já peguei... a médica não. Por exemplo, eu peguei em papel, medi tudo, falei, tá ótimo. A hora de jogar para o software, tanto é que eu segui pelo papel, falei, não vale a pena jogar para o software, porque o software que eu estava usando mudava. Então, eu tomava muito cuidado com o software. O que eu fiz? Usei o software, aí eu consegui visualizar, que era outro tipo, mas importante. Agora, me fala uma coisa, você viu a tomografia, tá ok? Como que você faz isso? Que protocolo que você usa? O jeito que você faz essas medidas? Porque, na verdade, assim, pedir tomografia pede. O problema, eu falo, não é pedir, não. como avalia, qual o protocolo que você usa, que jeito que você faz. Acho que isso é mais importante que pedir. Sim, primeiro, a gente tem que pedir uma tomografia que tem o que a gente chama de FOV estendido, que tem que ter no mínimo de glabela a ióide do seu paciente, porque essa é a área de interesse que você vai trabalhar. Normalmente o FOV ele tem 13 por 16, 13 por 17, 13 por 15, depende do tomógrafo. E normalmente esse protocolo é feito assim, você encaminha para o centro de radiologia, pode ser até um tomógrafo médico, e aí você pega esse DICOM, arquivo gerado DICOM, junta com as fotos do seu paciente, que o próprio centro pode fazer ou você mesmo faz. A vantagem nossa no Brasil é que muitos convênios médicos cobrem a tomografia médica. Como o tipo de avaliação que a gente vai fazer? Uma avaliação que não repercute a questão milimétrica, ou seja, assim, eu não vou precisar medir um osso para poder fazer um implante. A ortodontia ela é mais macro, vamos dizer assim, a visualização dela.
eu tenho pouca distorção de imagem, ou seja, é um pouco mais confiável que eu estou vendo no protocolo, mesmo quando eu estou vendo numa imagem tomográfica médica. Mas o ideal é que seja Conibeam, se for Conibeam melhor. Então, um FOV daqui até aqui. Aí você pega isso aí e manda para um centro que vai processar essa imagem, tratar essa imagem, para gerar um protocolo tridimensional com as medidas. E aí você vai interpretar essas medidas para você poder ter o seu diagnóstico tridimensional. Aqui no Brasil tem vários, a gente usa muito o do Easy 3D, o protocolo SIM. Eu vou até mostrar para vocês aqui, esse aqui é mais ou menos, para quem nunca viu, é bem legal, para quem nunca viu uma tomografia do tipo, aliás, o protocolo, esse aqui é o protocolo do tipo Easy 3D, tá vendo? Ele vem com o paciente, tudo certinho, e aí tem um videozinho que vai rodar aqui que vai mostrar para vocês como é que funciona o protocolo. Esse protocolo ele é composto por 143 medidas e 37 telas diferentes. Então você vai ter ali a frontal, a face do paciente, tem as fotos da paciente associadas, intrabucais também que você manda para isso, ver a avaliação da massa de precipitação, o perfil do paciente, avaliação de simetria mandibular, aí você entra em ATM, avaliação de posição de côndilo, anteroposterior e lateral, depois especificamente intraarticular para ver se tem degenerações articulares, posições articulares, alteração de formato de um côndilo para o outro. Depois tem a parte basal que mostra as relações anteroposteriores e também transversais. Tem uma parte que tem muito da parte de cephalometria que a gente está acostumado a ver, o SNA, SNB, altura facial, ou seja, para que a pessoa não fique meio perdida no protocolo, né? Depois a gente vê na variação de posição maxilar, se tem extrusões dentárias ou não, a relação dentária, a relação do dente na base da mandíbula, transversal, a relação de vias aéreas, claro, uma panorâmica que você está acostumado a ver panorâmica com 2 contrastes, a posição dos incisivos na base superior e inferior dos 2 lados, a anteroposterior para observar possíveis variações, a teleradiografia e depois a oclusal, mostrando a oclusão por dentro e por fora do paciente. Então, assim, esse é um protocolo Easy completo. Tem tudo ali, né? E aí, o que a gente faz é interpretar esse protocolo para mostrar para o paciente que muitas vezes aquele dentinho torto tem uma relação direta com uma assimetria que ele tem de mandíbula, com uma oclusão que não está adequada, com uma alteração de planos oclusais, com situações que muitas vezes ele nem sabe que existe. O Guilherme Cabral, um cara que trabalha comigo, é um cara muito top da parte da estética. Quem faz estética deve conhecer o Guilherme Cabral. Ele fala que a gente nunca pode suprimir o diagnóstico do paciente, muito menos o tratamento. Quem tem que fazer isso é o paciente. Ou seja, você pode mostrar tudo isso para o paciente, dizer para ele os riscos, os benefícios, toda a mecânica que você está propondo para ele, o tratamento que você está propondo para ele, mas quem tem que decidir se ele vai querer aquilo ou não é ele, e não você. Né? Você não pode chegar para o paciente e falar assim, não, mas eu acho que esse cara não vai querer colocar o mão no parafuso. Não é assim que funciona. Ele, né, eu acho que ele não vai querer. Não é assim que funciona. Você sabe o que você tem que fazer, no seu caso tem que colocar 8 parafusos na sua boca. Ponto, se você quiser fazer, você faz. Exatamente. Mas pelo menos ele sabe que você foi honesto com ele. Porque o problema está na hora do jeitinho, mas não tem como dar um jeitinho. Tem como dar um jeitinho. Esse que é o problema, porque o jeitinho, ele nunca vai atingir o objetivo que você gostaria de atingir. É a história do o jeitinho é você saber onde você está, mas você fazer o trajeto do GPS pela metade. Você não vai chegar... E eu vou te falar, eu vou mais longe ainda. Às vezes esse jeitinho que o paciente quer finir, você fala, eu vou ver o que dá para fazer. Às vezes você começa a fazer, você conseguiu dar o jeitinho, mas o jeitinho, às vezes, não vai satisfazer o paciente. E aí você vai ter que arrumar. Você faz. Então é muito complicado. Quando eu me formei, eu vi uma frase que até hoje você vai lembrar a propaganda da Tigre, macaquinho? Sim. E aí o rapaz falava assim, mas você vai usar encanamento. Eu vou usar encanamento. O macaquinho pulava do ombro do outro processo. Passa, o paciente passa para você. A partir daí, o mico vai para você, né? O mico é seu. É seu. Resolva. Esse é o grande problema. Tá certo. O mico vira um ping-pong depois. Exatamente. E você falou que você tem esse protocolo. Qual outro protocolo? O Easy e qual mais? O outro é o SIM. O SIM 3D. Tá. O SIM, eu não tenho para mostrar para vocês aqui, não está na aula, mas o SIM, na verdade, ele trabalha muito com a parte de reabilitação. Tá. O SIM, ele tem uma pegada de posicionamento dentário, ele ajuda muito para você fazer planejamento de posicionamento de implante, ele consegue dar para você uma dimensão espacial maxilomandibular dentária bem interessante, que mostra que
muitas vezes você precisa corrigir os quadrantes dentários adequadamente para você ter um engrenamento dentário adequado. Ele também trabalha com o que não tem no Easy, que é a variação muscular. Então você consegue ter espessuras dos músculos. Às vezes o paciente tem uma assimetria de face, que tem uma relação direta não com o basal, não com o esquelético, e sim com a face. E às vezes você consegue mostrar para o paciente, está vendo? Olha só, esqueleticamente você está perfeito, você não tem assimetria. Essa assimetria que você tem aí é muscular. Então você consegue também passar para o paciente que às vezes ele vem buscando uma coisa para você que você não pode resolver. Aquilo não é da alçada odontológica ou ortodôntica que seja. Tem a ver com muscular, tem a ver com fisioterapia, tem a ver com outro assunto, né? Então, a diferença principal dos dois protocolos é essa. O que um tem e o que o outro não tem. Existem outras diferenças também em relação ao modo com que é feito o estudo da articulação, mas isso é mais aprofundado, é mais para quando você vai tentar entender profundamente aquela articulação daquele paciente, aí você consegue ver diferenças de um protocolo para o outro. Mas no contexto, as imagens são similares e o protocolo é muito similar também no que vai te entregar de resultado. A interpretação é a mesma, né? Dos dois, qual que você usa? Hoje eu uso mais o Easy. Eu usava muito sim. O Easy hoje é aquela coisa, né? Uma nova relação. Mesma maneira que eu te pergunto, que tipo de parafluxo você usa hoje? Se você já usei muito outro, hoje eu uso tal, né? Sim. E é porque você acaba se acostumando com aquilo, você pega o jeito daquilo, então fica mais fácil você usar aquele. Eu não vou nem dizer, é melhor? Você vai dizer, não sei se é melhor, mas eu me acostumei com aquilo e eu gosto de usar aquilo funciona para mim, né? É uma curva de eu digo a mesma coisa com o protocolo, sabe? É melhor, é pior? Não, eu me acostumei com o Easy. Hoje eu consigo olhar para o Easy e eu tenho as informações que eu preciso. Quando acontece algum problema, ou o paciente chega com outro protocolo, às vezes chega um protocolo pronto já para a gente aqui, e claro, eu vou conseguir interpretar igual o sim, né? Mas às vezes falta um detalhezinho que eu gostaria que tivesse nele e não tem, ou às vezes o contrário. Às vezes, nossa, esse paciente tem uma simetria que eu acho que seria legal se eu olhasse para esse músculo que não tem no Easy, por exemplo, né? Então essa variação, você vai se acostumando com ela, né? Acho que ferramenta que você utiliza, sempre vai ter as vantagens e as desvantagens das ferramentas, não tem jeito. Agora me fala uma coisa. É assim, a gente está vendo tudo isso, é interessante. Eu vi o Ed, muito isso. Sim. Agora, é uma área difícil. Sabe que eu mostrei, né, a parte com o Blue Sky e tudo, mas ver assim, alguém falando, ver uma hora coisa. Agora, assim, como que a gente conseguiria, por exemplo, aprender a fazer, trabalhar com esse segmento? Como você conseguiria aprofundar mais? Olha, pouco que trabalham. Eu acho que os ortodontistas aí falar não estão certo, mas eu acho que é o que vocês estão fazendo em termos de imagem. Agora, muitos querem como que se aprofunda esse assunto? Porque realmente é um assunto muito interessante e tem muita gente querendo se aprofundar. Sim. Eu me lembro, né, que um pouquinho antes da história da pandemia, tinha muitos amigos que me perguntavam, cara, como é que você aprendeu isso, né? Como é que você sabe isso, né? E claro, a gente aprendeu isso estudando, né? Eu fiz o curso do ET modular, foram 3 anos de modular do ET, absorvendo conhecimento e tudo, e desenvolvendo muita coisa com ele também. Mas assim, o que a gente percebe, né, é que o protocolo ele muda, né? Ele vai criando situações diferentes que vão levando você a sempre buscar estar se aprimorando e buscar estar em dia com aquele conhecimento. Tá? Não é uma coisa estática, não é assim, eu aprendi, pronto. Não, porque pode ser que na próxima vez que você peça ele venha um pouco diferente. Sim. Porque sempre tem evoluções acontecendo, né? A ortodontia, sim. Muitos dos parafusos. E o que a gente falava um ano atrás, hoje... Exatamente. Então, faz parte. E é isso que surgiu a ideia, né? A ideia é justamente essa, né? Poder levar... E eu falo que a pandemia, ela foi boa no sentido de que ela catalisou coisas, né? Então, processos que iam acontecer, coisas que iam ser desenvolvidas, elas tomaram um corpo diferente, né? Tomaram assim, agora vai acontecer, agora vai rolar.
E eu estava ensaiando muito tempo de colocar esse conteúdo no meu Instagram, de falar sobre isso, para poder mostrar para as pessoas, pô, isso é tão legal, isso é tão rico de informação, mais pessoas têm que saber esse negócio, né? Mais pessoas têm que conhecer isso aí. E aí surgiu agora a possibilidade, né? A gente está conversando com outras pessoas também, e a gente vai montar um curso online para ensinar não só o protocolo. O protocolo é um dos passos para o diagnóstico, né? Eu gosto de imaginar o diagnóstico como 3 pilares. O pilar da análise facial, o pilar da análise do sorriso e o pilar da análise tomográfica tridimensional. Então, quando você casa esses 3 pilares para você fechar um diagnóstico, você tem uma informação completa do seu paciente. E o que é interessante? Esses 3 pilares, eles conectam as especialidades. Então, me perguntar, mas o curso é só para quem é ortodontista? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a grande vantagem do protocolo é essa, é você pedir um exame que vai servir para a tua clínica inteira, para todas as especialidades. Aquele paciente é um paciente que muitas vezes não precisa só de você, não precisa só da orto. Ele precisa de uma reabilitação depois, ele precisa de uma pério, ele precisa de uma questão de avaliação de ATM, por exemplo, você tem uma disfunção articular. Então, o protocolo, ele tem esse efeito também. Ele agrega as especialidades. Depois que eu comecei a solicitar protocolo, eu comecei a enxergar a odontologia de uma maneira diferente. Eu consegui perceber que não é só um paciente, né? Você tem um conjunto de coisas acontecendo nele que o protocolo te mostra, que o protocolo te entrega. E é legal porque quando você começa a conversar com outra especialidade pelo protocolo, o cara também se encanta por aquilo e ele começa a entender, pô, que legal, cara, quer dizer que com a horta ela consegue fazer isso, porque parece que são, assim, especialidades que são irmãs, mas que não se falam há muito tempo. Né? Então, quando eu encontro com outro, eu falo, peraí, mas é possível fazer isso com a ortodontia? Vocês estão pondo parafuso, mas no céu da boca, você desjunta, né? E quando, cara, sim, e a mesma coisa acontece com as outras especialidades, né? Então, o legal do protocolo é isso, cara, eu vejo que o protocolo une. A pessoa começa a entender o que você faz e você começa a entender o que ela faz. E aí é que entra o denominador comum da história. Quando as pessoas começam a falar a mesma língua, tudo muda. Porque eu brinco com o meu reabilitador, Guilherme, né? Eu falo, Guilherme, é a pior coisa que inventaram na odontologia. É uma porcaria chamada queixa principal. Por quê? Porque a queixa principal, ela vai fazer o paciente te buscar. Então, um exemplo básico. O paciente foi lá, estava um belo dia no domingão, mordeu uma costela no churrasco, tuf, quebrou o pré-molar dele. Agora, a queixa principal dele é o pré-molar quebrado. Ele vai, procura, fala, pô, perdi meu dente, quebrei. Tem um amigo meu que faz implante, vai lá. Aí vai no implantodentista. Aí chega, olha, meu dente acho que quebrou. Aí o cara olha e fala, realmente, isso aí tem que extrair para o implante. Vamos lá, extrai, põe o parafuso. Beleza, lindo, maravilhoso. Aí um belo dia, esse mesmo cara tava lá olhando no espelho dele, viu que começou a juntar um tártaro muito pesado nos dentes dele. Ah, vai na periodontista. Aí foi lá, falou, tá vendo? Eu tô com muito tártaro. Aí raspou e tal. A pele fala para ele, escuta, mas você percebeu que seu dente é torto, por isso que é mais fácil acumular? Você nunca pensou em usar aparelho? Ele falou, é verdade, né? Acho que eu vou procurar, é uma boa ideia, vou procurar um ortodontista. Aí ele vai no ortodontista. Aí o ortodontista chega e fala assim, então, meu amigo, realmente esse dente seu está apinhado, seria bom você resolver isso. Só que esse implante que você fez aqui não vai deixar eu movimentar, porque eu preciso movimentar. Porque eu não consigo, como é que eu vou mexer? Você vai ter que tirar esse implante. Ou seja, se esse primeiro cara fala assim, peraí, meu amigo, peraí, vamos pedir um exame para a gente poder conversar com o ortodontista e ver qual que é o melhor caminho para resolver esse problema? Ou seja, você não ignorou a queixa principal do cara, não é isso? Mas você deu para ele recursos para dizer para ele, olha, tudo bem, a queixa principal só está aqui, aperta o pause nela aí, põe ela pro cantinho aqui, vamos tratar isso aqui, aí a gente vai chegar nela. Quem sabe, esse dente que você perdeu foi até bom perder, porque daí eu fecho o espaço quando eu retraio, por exemplo, né? Então, é esse contato, essa interação que eu acho espetacular no protocolo. Porque você consegue entender o que o outro pode fazer por você. Essa comunicação, cara, faz uma diferença absurda numa clínica, uma diferença absurda na sua rotina do dia a dia do consultório. Facilita você planejar um caso, facilita você pensar numa reabilitação futura, facilita a vida de todo mundo, cara, né? E qual que é a ideia, né, do curso? É poder dar para o pessoal esse pilar de conhecer o diagnóstico facial,
associar esse diagnóstico com o diagnóstico do sorriso, junto com os protocolos 3D, criar um raciocínio para o cara entender aquilo tudo e poder conversar com outras especialidades e entender que às vezes não é só orto, às vezes o cara precisa de mais coisa do que a orto e vice-versa, né? O cara que é reabilitador, ele pega aquilo e fala, pô, esse caso aqui eu não vou facetar. Eu preciso mandar para a horta esse caso aqui. Esse caso não é para mim. Talvez depois um dente seja uma faceta, né? E hoje a gente tem falado muito de ética e odontologia e tudo mais. E cada vez a gente percebe mais, cara, que a ética tá em olhar para o paciente, cara, não como alguém que precisa do seu serviço, mas como alguém que precisa de tratamento. Como um todo, né? Se olhar... Como um todo. Pode ser que sim, precise de você. Mas talvez você não seja o principal. Pode estar te procurando, às vezes, pela ortodontia, mas fala para ele, você não precisa de tratamento periodontal. Se você não fizer as cáries, fizer tudo, você pode começar a ortodontia. Faz a primeira base. É igual você fazer. Exatamente. Plante um lugar que não tem uma oclusão boa, ou seja, a chance de perder é muito grande. Então, é isso, é você tratar o paciente como um todo. E não só que você quer naquela. É fantástico, ó. Ótimo. E, cara, e digo uma coisa pra você. Esse é o melhor jeito de você encantar o seu paciente, cara. Quando ele percebe que você olha pra ele não como alguém que levou uns dentes pra ele resolver o problema dele. Entendeu? Rogério, Oi. Daí eu quero ter umas perguntas pra você. Tudo bem. Quando eu fazer uma foto do curso aí, eu vou fazer as perguntas, ó. Aqui, ó. Vou passar aqui. Essa aqui na verdade, esse aqui vai ser o nome do curso. Diagnóstico sem cortes. Vai ser em setembro de 2020. Eu vou abrir esse curso agora no mês que vem. E aí, o que eu recomendo é que as pessoas me sigam no meu Instagram, ali, o Dr. Rogério Tupinambá, dr. Tupinambá. Lá eu tenho muita informação, lá eu estou sempre colocando conteúdo sobre diagnóstico, não só o 3D, mas o 2D, análise facial, análise do sorriso, justamente para as pessoas poderem entender do que se trata, né? Isso que é importante. Então, assim, todas as informações eu vou passar com o passar do tempo lá no meu Instagram para a gente poder daí sim fechar esse curso para todo mundo aí. Perfeito. Ó, depois a gente coloca na nossa página também, tá? No Milani Michelete. Legal. O curso agradeço. Realmente é uma integração. Nós trabalhamos com marketing e é extremamente importante, tem que divulgar, tem um curso realmente diferenciado, pessoal. Tem que fazer, porque faz muito história. Eu até brinco, né, que às vezes o paciente vai no consultório, eu faço o exame, aí ele fala assim, doutor, eu posso levar para um outro paciente, o doutor vê? Eu falo, por favor, leva, que daí o cara vai lá assim, ele vai assim, peraí, mas eu vou pedir uma 2D, porque eu não sei o que é isso. Isso para você conta muito pouco, o cara não soube interpretar o exame, né? Você já tá ali, ó, um pouquinho mais acima do que o outro. Isso é diferenciação boa. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Qual o custo médio para o paciente deve ser o exame? Qual o custo do exame? Olha só, se o paciente faz uma tomografia médica, o convênio paga tudo. Ele não vai ter gasto nenhum. E o protocolo em si, quando você manda para o centro para ele devolver para você o exame, como tá essas imagens que eu mostrei, é na faixa de 260 a 300 reais. Então, o que você pode fazer um bem bolado com o paciente, ele pode fazer a tomografia pelo médico e gasta aí, sei lá, 300 reais na sua clínica fazendo foto e você enviando o exame para ele. Ou seja, vai ficar, dependendo de como for, às vezes menos do que 100 reais de diferença em relação a uma documentação ortodôntica. Perfeito. É barato. Muito barato. Sim. Cadê? Tem mais aqui. Para orto, melhor, então? Para orto, o Conibin é melhor? Não, é isso? O protocolo Easy é melhor para orto? Não, os dois servem para orto. Os dois servem para orto. Como eu falei, o protocolo ele não é específico para uma especialidade. Tá? Tanto que tem muito cirurgião buco que pede o Easy, porque o Easy tem uma análise facial bem legal, o Sim também tem. Então, assim, não existe, o para orto é esse. Não. Você pode usar os dois para todas as especialidades. Não existe um específico para orto. Você vai captando a informação e isso vai expandindo o teu conhecimento. Essa é a ideia. Tem mais uma aqui. Você pede padrão ou você já usa o que vem? Na verdade, não existe padrão cefalométrico. Não existe padrão cefalométrico.
A documentação, os protocolos, eles não trabalham com... O protocolo não é uma cefalometria 3D. Não é uma cefalometria 3D. O protocolo é uma avaliação morfoespacial daquele paciente. Tem alguma coisa de cefalometria? Sim, tem. Como, por exemplo, um SNA, um SNB, um FMA, isso tem. Só que não é isso que você vai olhar. Isso é só um detalhe na brincadeira. Né? O protocolo ele é muito mais denso, ele tem muito mais informação. A gente trabalha muito com avaliação de assimetrias, basicamente. Tá? Maneira muito simples de falar, claro. Não, sim, tem muito. Última pergunta aqui. Sim. Deve ter o que seria paciente jovem para fazer tomografia? Olha, eu peço o protocolo a partir dos 10 anos de idade. Porque daí já tem uma margem de segurança adequada e até porque o paciente também possa ficar quieto e fazer o exame, né? Se você pedir para uma criança, ele vai se mexer, entendeu? Então, assim, 10 anos já tem consciência para ficar quietinho, bonitinho e fazer o exame. E o exame tem que ser feito com o paciente em máxima de oxidação, então ele tem que morder na posição correta. Então, o paciente tem que ter um pouquinho mais de desenvolvimento motor, que com 10 anos de idade você já tem isso, que consegue falar, morde, fica quietinho, faz o exame. Entendeu? Tanto para tomografia médica, quanto para tomografia com NIBIM. Claro que para criança eu prefiro indicar com NIBIM pela radiação mais baixa e porque faz sentadinho, quietinho, não precisa entrar em lugar nenhum. Rogério, queria agradecer por estar aí com a gente. Pessoal, quem puder, faça, porque é na clínica de vocês. Quero te agradecer por você estar com a gente, a ter uma hora. É muito interessante, é um assunto que realmente é atualidade, é atualidade. E queria te dar pelo trabalho. E, pessoal, aproveita, vai estar na nossa página também, tá? O curso, assim, vai por lá, porque a gente vai divulgar. Legal. Obrigado mais uma vez e bom fim de semana, né? Eu que agradeço a oportunidade. Bom final de semana para todo mundo, para você também. Obrigado. Dá uns vinhos por mim aí. Tá. Obrigado, Rogério. Um abraço. Manda um abraço para você também. Pode deixar. Tchau, pessoal. Obrigadão pela audiência. Tudo de bom para vocês. Obrigado.